Nós estamos começando hoje na liturgia, na igreja, o chamado Tempo da Paixão. Na verdade, tradicionalmente, a quaresma, como tempo quaresmal, terminaria como tempo ontem e hoje começa o Tempo da Paixão, que é uma continuação da quaresma, só que agora com uma visão mais voltada para os sofrimentos de Cristo. Conversão no tempo quaresmal, e agora essa conversão vai nos colocar de frente com a paixão e morte de nosso Senhor. Por isso a liturgia hoje é mais severa, digamos, mais grave, mais recolhida. Nós já vemos as imagens cobertas, já vemos que não há o glória na missa, nem o glória na entrada da missa, já não há o Salmo 42. Tudo isso é como uma espécie de luto da igreja para nos chamar a atenção ao grande mistério da paixão e morte de Cristo, ao mistério da nossa redenção. E o que é que a igreja quer de nós agora? Quer duas coisas. A primeira é que nós contemplemos a paixão de Cristo. Por que morreu Jesus? Quais são os frutos da redenção, da sua morte? E como é que isso é aplicado a nós? Como é que nós nos abrimos para que o seu sangue derramado na cruz nos lave também? Por que morreu Jesus? Por que todo aquele sofrimento? Aquele sofrimento de Jesus foi um grande ato do amor dele para conosco. Foi por amor que ele quis sofrer tanto. Para mostrar, por um lado, a maldade e a miséria que é o pecado, porque bastaria uma gota de sangue dele para nos salvar, ou melhor, bastaria um suspiro dele para nos salvar, mas ele quis que a redenção fosse feita com o próprio sangue, com o seu próprio sangue. Por isso, já no Antigo Testamento, Deus já vinha mostrando a necessidade de oferecer sacrifícios, e os sacrifícios eram oferecidos com vítimas que representavam o homem que se imolava diante de Deus. Este é o sentido do sacrifício. Mas agora quem vai se imolar para a redenção do gênero humano é o próprio Filho de Deus feito homem, que se faz cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era preciso ele sofrer tanto? Claro que não. Mas ele mostra a fealdade do pecado e mostra o seu grande amor por nós. Porque se apenas um homem tivesse pecado, Jesus teria vindo, o Filho de Deus teria vindo e teria morrido por nós na cruz. Tal é a fealdade do pecado e tal é o seu grande amor por cada alma, por cada um de nós. Esse é o motivo. Quis morrer para nos salvar. Por isso nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Fomos lavados por esse sangue. O livro do Apocalipse mostra lá aqueles que foram lavados, que tinham as vestes brancas, porque tinham sido lavados pelo sangue do Cordeiro. E esse Cordeiro é Jesus. É o Cordeiro que se imola por nós. Mas ele é também o sacerdote. São Paulo fala na epístola, é o pontífice dos bens futuros. No Antigo Testamento, o sacerdote era de família. Primeiro era o pai, depois, quando Deus mostrou como queria no povo judeu, nomeou a família de Arão sacerdote, depois os filhos. Era algo familiar e eles tinham o direito de se apresentarem diante do Santo dos Santos e oferecerem sacrifícios por si e pelos outros. Mas agora quem vai oferecer o sacrifício agradável ao Pai? Os sacrifícios antigos eram figuras, agora vem o sacrifício verdadeiro, único. Então quem vai oferecer esse sacrifício é Jesus Cristo, que é o pontífice, o sumo sacerdote. E é ao mesmo tempo sacerdote e vítima. Como sacerdote e vítima, ele faz a nossa ligação com Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso toda a salvação de todas as pessoas do mundo inteiro vem pelo nome de Jesus. Como diz São Paulo, ao nome de Jesus
todo joelho se dobre. Todo joelho se dobre. Não existe salvação sem Jesus Cristo. Por isso Cristo, antes de ir para o céu, ele deu um mandato missionário: ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura, porque quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade pelo evangelho que é pregado pela Santa Igreja. Daí a igreja, ela ter esta obrigação de evangelizar o mundo inteiro, de levar Jesus Cristo e mostrar que ele é o único Salvador de cada ser humano, Salvador da humanidade. Esse tempo é o tempo de nós pensarmos neste grande ato do amor de Deus para conosco. Mas é também o tempo de nós meditarmos. São Leão Magno, falando da paixão de Cristo, ele diz: a paixão de Cristo não é para só meditar, mas é para agradecer, mas sobretudo contemplar e viver. De modo que cada um de nós deve procurar participar dessa paixão de Cristo, na medida em que nós nos entregamos a Ele, nossas dificuldades, nossos sofrimentos, nossas doenças, nossas misérias. Quando o sacerdote, na pessoa de Cristo, oferece no altar a hóstia magna, ele está oferecendo de modo antecipado a vítima divina, que é o próprio Cristo, e com aquela vítima, cada um de nós. E nós devemos então nos oferecer: Senhor, eu te entrego a minha vida, eu te entrego tudo que eu sou, tudo que eu tenho, minhas misérias, minhas doenças, minha pequenez, minhas limitações. Então, a cada dia, e o tempo da paixão nos chama isso, viver a paixão de Cristo é estar com Cristo na dor, no sofrimento e na cruz, para que Deus faça a sua obra em nós. Por isso São Paulo dizia: com Cristo cravado estou na cruz, de modo que já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Com Cristo cravado estou na cruz. Trago em mim as chagas, os estigmas de Cristo em meu corpo. Não se sabe se isso era do ponto de vista físico ou apenas moral, espiritual. De qualquer forma, o fato de nós sermos cristãos, devemos nos entregar a Ele e fazer da nossa vida uma oblação a Jesus, ao Pai com Jesus. Isto é, viver o tempo da paixão. Olhemos Jesus sendo traído, olhemos Jesus sendo abandonado pelos discípulos, Jesus sendo preso, amarrado com uma corda, puxado até a casa de Anás e de Caifás, lá sendo humilhado, recebendo a bofetada de um escriba, sendo negado por Pedro, sendo depois levado a Pilatos, sendo julgado por um homem covarde que, sabendo da sua inocência, mesmo assim mandou flagelar. Quantos flagelos rasgaram suas carnes, quantas cusparadas, quantas humilhações, quantos sofrimentos. Uma coroa de espinhos, uma bofetada ou bofetadas, e humilhações, e ele, como uma ovelha que é levada ao matadouro, como diz o profeta Isaías, ele não geme, ele não fala nada, se entrega. Até depois ser condenado à morte e carregar uma cruz. Conhecemos bem o caminho da Via Sacra, e chegar ao Monte Calvário, abrir os braços, estender-se sobre o madeiro e deixar que 3 cravos transpassem suas mãos e pés, ser pendurado no alto no meio de 2 ladrões, 3 horas de agonia e de humilhação, de afrontas. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E 3 horas de agonia. A natureza toda se revolta e o mundo se escurece, e os homens mais duros que as rochas, que se fenderam quando ele deu o último suspiro. São essas cenas
que nós devemos ir contemplando e entrando nelas com a nossa vida e agradecendo a Ele a salvação, mas também fazendo propósitos de uma verdadeira mudança de vida, de sermos mais dele e de nos unirmos cada vez mais a Ele. É isso que a igreja nos chama hoje. E São Paulo, quando nos coloca essa epístola, quer nos levar a este pontífice que trouxe para nós a redenção. Fomos resgatados a preço de sangue, o sangue do Filho de Deus feito homem. É nisso que se faz o cristão. Quando fomos batizados, uma gota de sangue de Jesus veio a nós, para nós sermos santos. Aquelas águas do batismo eram águas, na verdade era o sangue de Jesus que nos lavava. O livro do Evangelho nos mostra a resposta muitas vezes endurecida do homem. Aí nós vemos no capítulo 8 de São João, uma grande discussão de Jesus com os judeus. João usa a expressão judeus, porque quando ele escreveu, os fariseus eram os judeus, ou os judeus eram os fariseus. Por isso ele usa a palavra judeu aí. Na verdade era a seita dos fariseus. Os saduceus eram mais os sacerdotes. De qualquer forma, aí tem uma discussão de Jesus com os judeus. De um lado, diz São Gregório, a mansidão de Jesus. Como é que suporta aquele grupo de pessoas afrontando, maltratando, armando ciladas para que ele caísse a qualquer momento, xingando, e ele, na mansidão, respondendo às questões, corrigindo, acertando, catequizando, porque ele tem tanto amor por nós que se expressa nessa mansidão. Como temos que aprender essa mansidão de Jesus? São Gregório Magno nos fala no sermão da missa de hoje. Essa passagem é para nós aprendermos o quanto Jesus é manso, mas também o quanto interessa a Jesus a salvação do homem. Mesmo aquele mais endurecido, ele não desiste de nós. Mesmo o pecador mais endurecido. Lembro-me aqui de Santa Teresinha, que soube pelo jornal que viu lá na cozinha, que vinha até embrulhando uma coisa lá, que tinha um homem em Paris que estava condenado à morte e que já tinham procurado levar sacerdotes para ele, para ver se ele se convertia. E ele estava endurecido, estava condenado à morte. E Teresinha disse: vai ser meu primeiro filho. E começou a rezar por ele, fazer sacrifícios, fazer penitência. E aquele homem endurecido, até que no caminho do patíbulo, onde ele ia ser morto, onde ia ser a pena ia ser aplicada, o caminho, ele pede um sacerdote e se converte. É assim assim que Deus age conosco, por mais endurecidos. Mas não vamos deixar a conversão para o último momento, porque a conversão sempre é obra da graça. Mas Deus não desiste de nós. Nós é que o rejeitamos tantas vezes. E esse ato, essa discussão de Jesus, isso, obrigado. Pode levar para lá. Isso, obrigado. Essa discussão de Jesus mostra a bondade de um lado, né, e a dureza do coração de outro. Por isso nós temos que ter muito cuidado, né? Porque recebemos muitas graças para sermos sempre dóceis à palavra de Deus. Como disse o próprio Cristo nessa discussão, aquele que guarda a minha palavra não verá a morte eterna. Não essa morte da passagem, como disse Santo Agostinho, mas a morte eterna, a morte do inferno. Peçamos a nosso Senhor que nos dê essa graça de termos esse coração aberto para que Ele haja em nós e que, agindo em nós, possamos nos converter, nos santificar
e agradecer a Ele constantemente, né? O seu grande amor por nós, a ponto de derramar o seu sangue pela nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre